Rodrigo Alves tinha tudo planejado: emprego fixo numa empresa de logística onde trabalhava há 7 anos, noivado marcado para outubro, apartamento alugado no nome dos dois, casamento previsto para março do ano seguinte, tudo no calendário, tudo sob controle. Rodrigo tinha 32 anos e acreditava profundamente que planejar era a forma mais responsável de honrar a vida que Deus tinha dado a ele. Até que em abril de 2021, o planejamento desmoronou todo de uma vez. A demissão chegou numa segunda-feira de manhã. Reestruturação da empresa. 23 funcionários. Rodrigo entre eles. 7 anos de dedicação, de chegar cedo, de cobrir turno de colega, de nunca faltar, tudo terminado numa carta de 1,5 páginas. Ele chegou em casa no meio da manhã com a caixa de pertences no colo. Camila, sua noiva, estava trabalhando em home office na sala. Rodrigo contou. Ela ouviu. Disse que estava do lado. Estava por um tempo. 3 meses depois, Camila pediu para conversar. Eu acho que a gente precisa adiar o casamento, ela disse. Você está diferente. Fechado. Eu não sei mais quem você está sendo. Rodrigo ficou quieto, porque sabia que ela tinha razão. Ele estava diferente. Fechado. Sem conseguir explicar nem para si mesmo o que sentia. Em setembro, o noivado terminou. Em outubro, Rodrigo saiu do apartamento. Em novembro, estava morando no quarto de hóspedes da casa dos pais, com 32 anos, desempregado, solteiro e completamente sem direção. Deus, ele disse numa noite, olhando para o teto do quartinho de 3 metros quadrados, o que está acontecendo com a minha vida? Não houve resposta imediata. Nunca há. O que havia foi o silêncio. E foi no silêncio que Rodrigo começou a ouvir coisas que o barulho do planejamento tinha encoberto por anos. Que o emprego de 7 anos tinha virado rotina sem propósito há pelo menos 4. Que ele ficava porque era seguro, não porque era certo. Que o casamento com Camila tinha lindas fotos de noivado, mas conversas cada vez mais rasas. Que os dois tinham construído uma vida paralela, não uma vida juntos. Que o apartamento alugado no nome dos dois era um projeto de futuro, que nenhum dos dois tinha coragem de questionar, porque questionar dava medo. O silêncio não era vazio, era revelação. Em dezembro, o pai de Rodrigo, um homem de poucas palavras que tinha passado a vida como eletricista, sentou na beira da cama do filho numa noite e disse uma coisa que Rodrigo guardou para sempre. Quando Deus derruba o que você construiu, filho, é porque o que você construiu estava no lugar errado. Rodrigo ficou olhando para o pai. Mas eu trabalhei tanto para construir tudo aquilo. Eu sei, o pai disse, e Deus viu, por isso ele não deixou você desperdiçar mais tempo. Janeiro chegou. Rodrigo começou a trabalhar como autônomo, pequenos serviços de logística para empresas menores, freelance, sem contrato fixo, sem salário garantido. Detestou no começo, tinha vergonha de dizer o que fazia. Mas em março, um dos clientes pequenos, uma empresa familiar de transportes no interior de São Paulo, pediu para conversar. O dono, seu Benedito, 68 anos, queria se aposentar e precisava de alguém para gerir a operação. Por que eu? Rodrigo perguntou. Porque você é o único que apareceu nas 3 vezes que precisei de ajuda com prazo apertado, sem reclamar, sem cobrar extra, só apareceu. Rodrigo assumiu a gestão em abril de 2022, um ano exato depois da demissão. Não foi fácil, não foi glamouroso. Era uma empresa pequena, com 4 caminhões, 8 funcionários e uma planilha de Excel que o seu Benedito mantinha desde 2008. Mas era real, era dele, não de acionista, não de conselho, não de diretoria que ele nunca via. E pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo acordava com vontade de ir trabalhar. Em junho de 2022, numa reunião de fornecedores em Campinas, Rodrigo conheceu Ana, gerente de uma pequena cooperativa agrícola, direta, organizada, que ria alto e não tinha medo de discordar em público. Eles trocaram cartão, depois mensagem, depois café, depois jantares que duravam mais do que o cardápio justificava. Rodrigo não foi rápido dessa vez, não planejou, não montou calendário, só esteve presente. E foi exatamente isso que Ana disse meses depois que a tinha conquistado. Você não tenta controlar tudo, você só aparece. Rodrigo sorriu, porque era a mesma coisa que o seu Benedito tinha dito. Aparecer, sem garantia, sem contrato, só presente. Em dezembro de 2022,
18 meses depois do quartinho de 3 metros quadrados, Rodrigo estava sentado com os pais na mesa de Natal. Ana do lado, a empresa crescendo, um contrato novo assinado na semana anterior. O pai levantou o copo e disse só: Deus é fiel. Rodrigo levantou o dele e ficou quieto por um momento antes de beber. Estava pensando em abril de 2021, na caixa de pertences, no quarto de hóspedes, na pergunta que fez pro teto: o que está acontecendo com a minha vida? Agora sabia a resposta. Estava acontecendo o que precisava acontecer. A demissão tirou ele do lugar seguro que tinha virado prisão. O término tirou ele de um futuro que não era o dele. O quarto de 3 metros quadrados deu a ele o silêncio que o barulho do planejamento nunca permitiu. E o seu Benedito, que ninguém colocaria num planejamento de carreira, foi a porta que Deus deixou aberta quando todas as outras fecharam. Rodrigo não parou de planejar, mas aprendeu a segurar o plano com mão aberta, a reconhecer que o mapa que ele desenhava nunca ia ser tão preciso quanto o que estava sendo desenhado por quem enxerga o que ele não consegue ver. Hoje ele conta essa história para as pessoas que chegam até ele em crise, e são muitas, porque crise chama crise. E diz sempre a mesma coisa. Não é que Deus estava dormindo enquanto você perdia tudo. É que ele estava acordado exatamente por isso, destruindo o que estava no lugar errado para colocar o certo no lugar certo. E isso dói, mas era necessário. Tudo tem propósito, mesmo o que parece fim, especialmente o que parece fim. Se a história de Rodrigo tocou seu coração, deixa seu like para que mais pessoas que estão no meio da destruição entendam que Deus está montando o quebra-cabeça. Inscreva-se e ativa o sininho para mais histórias reais de fé, que vão te mostrar que nenhuma perda é desperdício nas mãos de Deus. E me conta nos comentários, você já viveu uma perda que só depois entendeu que era preparação? Compartilhe aqui, sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que está no quarto de 3 metros quadrados da própria vida perdido, sem direção, sem entender o que está acontecendo, compartilha esse vídeo. Pode ser a resposta que essa pessoa estava esperando.